A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Você está no canal Análise Bíblica, eu sou o presbítero Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, da revista da CPAD. É a última lição do segundo trimestre, que tem a data do dia 28 de junho de 2020. Mas antes, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, junte-se a nós, acione o sininho das notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar. O título da lição de hoje é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textuário diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o que nós vamos estudar hoje é sobre batalha espiritual, é a batalha do crente contra o mal. A leitura bíblica em classe, você pode fazer ela aí na sua casa, na sua revista ou na Bíblia. Está em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 20. Não deixe de fazer esta leitura porque é muito importante, porque a lição ela é fundamentada na leitura bíblica. A introdução da nossa lição, ela trata do seguinte, que inicia dizendo que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja em Éfeso para lutar, e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, Paulo tratou de vários assuntos na igreja de Éfeso, na sua carta, e agora ele vai encerrar com a batalha espiritual. Então, ele vai falar sobre os inevitáveis conflitos contra as forças do mal. Isso quer dizer que não há como ser crente sem entrar nessa luta, nessa batalha. Isso aqui é uma advertência para nós cristãos. Não tem como, não há maneira de ser cristão sem entrar nesta batalha. Bom, o tópico de número 1 diz o preparo espiritual do crente para a batalha. Aqui nós vamos ver fortalecidos no poder do Senhor. Então, a expressão fortalecidos aí indica, quando Paulo diz no versículo 10, fortalecei-vos no poder do Senhor, indica que nós não temos poder em nós mesmos. Todo cristão precisa entender isso. O seu poder vem de Deus. Ninguém tem poder próprio para vencer o inimigo de nossas almas com as próprias forças. Lutar contra o diabo com as nossas próprias forças é dar, como diz o ditado, é dar murro em ponta de faca. Não vai adiantar, porque nós não temos poder em nós mesmos. Esse poder vem de Deus. Poder para vencer o inimigo vem de Deus. E esse poder, ele é conferido ao crente através da comunhão que ele mantém com Deus. O Espírito Santo fortalece ele a partir da comunhão que ele tem com Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa lição é que nós não temos poder em nós mesmos. E esse poder vem da comunhão do crente com Deus pelo Espírito Santo. O subtópico 2 vai falar da vigilância. Vigilantes em toda oração e súplica. Aqui Paulo ele está enfatizando em primeiro lugar a importância, a necessidade de uma vida de oração. E esta vida de oração, ela deve estar unida com a vigilância. Por isso Jesus diz: vigiai e orai.
Então, a oração, ela deve estar atrelada à vigilância. E a vigilância deve estar atrelada à oração. Não há maneiras, de vencer o inimigo sem uma das duas coisas. São como as duas asas do pássaro, O pássaro não voa com uma asa só. Então ele precisa das duas asas. O cristão precisa da oração e da vigilância. Ele precisa da vigilância e da oração. Uma só não vai funcionar. Porque às vezes ele ora, mas o inimigo é astuto, nós vamos ver aqui no próximo tópico. Ele é astuto, E se ele ora, mas ele não vigia, ele é enganado. Se o crente ora, mas não vigia, ele é enganado por Satanás. Então, se ele só vigia e também não ora, ele não recebe o poder que vem através da oração. Então, é imprescindível ao cristão oração e vigilância. Vigilância e oração. Então, aqui nós aprendemos que o crente precisa desse preparo. Esse preparo vem do fortalecimento de Deus em nossas vidas, da oração e da vigilância. Agora nós vamos ver as armas, específicas da armadura do crente, da armadura de Deus que o crente recebe. Mas de uma forma geral, esse preparo precisa desse fortalecimento, da oração e da vigilância, que é uma coisa muito importante, são coisas importantes na vida do cristão. O tópico de número 2 diz assim: conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, a primeira coisa que nós podemos falar aqui é que para vencer o inimigo, nós precisamos conhecer o seu campo de atuação. Nós precisamos saber como ele age. Por isso que nós precisamos estudar isso. Quando nós estudamos sobre o diabo, sobre Satanás, a antiga serpente, são títulos do mesmo ser maligno, nós não estamos valorizando o seu ser. Muito pelo contrário, nós estamos estudando para combatê-lo, ter a sabedoria para saber como ele age, para nós combatermos ele. Então, por isso nós devemos estudar sobre a batalha espiritual, para saber qual é o campo de atuação que o diabo atua. Então nós temos aí as astutas ciladas do diabo. Então, as ciladas de Satanás, elas são as armadilhas que Satanás ele arma para derrubar a vida do crente. São inúmeras armadilhas, na área sexual, na área conjugal, na área familiar, na área moral, na área social. Então são muitas armadilhas que o diabo arquiteta, ele cria, e o diabo ele é muito inteligente para isso, em criar estas armadilhas para derrubar a vida do cristão. Então as ciladas do diabo indicam as armadilhas que ele cria, para usar no seu reino, que é o reino das trevas, para derrubar o cristão. Então aqui nós vemos também o conflito contra o reino das trevas. Então é como nós já falamos, Paulo ele fala lá no versículo de número 10 que a nossa luta não é contra carne e sangue. No versículo 12, melhor dizendo, no versículo 10 ele diz: fortalecei-vos no Senhor. No versículo 12 do capítulo 6 ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra o Deus desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta aqui, o conflito não é contra a carne, não é contra o irmão, não é contra a irmã. O conflito é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o diabo, é contra os seus anjos. Então o conflito é contra o reino das trevas,
Nós, como cristãos, estamos vivendo no reino da luz, no reino de Deus, lutando contra o reino das trevas. Também nós podemos ver nesse tópico, no subtópico 3, as agências das potestades do ar. Então nós temos aqui algumas características desses seres espirituais malignos contra os quais nós temos que lutar. Então, a primeira característica diz que eles são poderosos, né? O diabo, os seus anjos, né? Eles não são o diabo não é todo poderoso. Porém, eles têm certa força, certo poder. Diz aí que eles, dois títulos, né, deles são principados e potestades. Isso fala de poder, né? Indica primazia, autoridade. Então, o diabo e os seus anjos, eles têm certa autoridade, né? Nós não podemos negar isso. Eles têm certo poder, né? Até permitido pelo próprio Deus, né? Deus, ele permite que eles tenham certa autoridade, Deus permite que eles ajam de certa forma sobre a humanidade, até o limite que ele colocou, né? Eles também são malignos. Então, são as hostes espirituais da maldade. Eles são malignos, né? Então, nos anjos maus, em Satanás, nos principados, potestades, não tem nada de bom, né? Ele quer se passar por bom, né? É o lobo vestido em pele de ovelha. A Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar até em um anjo de luz. Então ele tenta mostrar que ele é bom, que as suas ações são benéficas, porém ele é maligno. Os seus anjos são malignos, né? Eles são as hostes espirituais da maldade. E eles também são astutos, sutis, né? Cheios de sutileza, e sempre estão maquinando a queda da igreja. Nós sabemos biblicamente que o destino de Satanás e dos anjos já está determinado por Deus. Não tem como reverter isso. Mas mesmo assim, eles ainda continuam lutando, maquinando, arquitetando armadilhas contra a igreja do Senhor, né, almejando a sua queda. Então você que está ouvindo, aprendendo esta lição, saiba que o objetivo de Satanás, das hostes espirituais da maldade, é derrubar a sua vida, é promover a queda espiritual na sua vida, como ele fez lá no Jardim do Éden. Por isso, muita oração e muita vigilância. Esse foi o tópico de número 2, né? Nós aprendemos aqui sobre o campo de atuação da batalha espiritual, né? Vemos as astutas ciladas de Satanás, o reino das trevas pelos quais nós temos que lutar, e também vemos algumas características dos nossos inimigos, né? Eles são astutos, eles são malignos e eles são poderosos, né? Eles não são todo poderosos, mas são poderosos até certo ponto. E o tópico 3, nós vamos ver algumas armas, né? As armas espirituais indispensáveis ao crente. Então nós temos aí a armadura completa de Deus. Então quando Paulo diz assim, né? Tomai toda a armadura de Deus, está lá no versículo de número 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando Paulo usa esta expressão, toda a armadura de Deus, ele está se referindo à armadura completa de um soldado romano, né? Paulo tinha em mente, vivendo
né, sob o domínio do Império Romano. Então Paulo via soldados romanos, como eles se vestiam, né, quais eram as armas, as armaduras, a armadura que eles usavam. Então Paulo usa esta expressão, ele faz uma analogia, né? Então, como o soldado romano tem a sua armadura, vocês precisam tomar toda a armadura de Deus. Por que ele diz toda? Porque a luta é vencida com todas as armas. Não adianta usar só a espada, não adianta usar só o escudo, não adianta usar só o capacete, só a couraça, né? A armadura tem que ser completa. Por isso que Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. Diz aí também que, nós vamos ver aqui agora no subtópico 2, as armas indispensáveis de defesa. Então, quais são as armas indispensáveis de defesa que Paulo diz, né? Depois nós vamos ver a arma ofensiva. Por enquanto vamos ver as armas de defesa, né? Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira arma de defesa é a verdade, né? Se refere à verdadeira doutrina e também à integridade do soldado. Ele precisa ser verdadeiro, né? Quando ele vai lutar, ele precisa ser verdadeiro, porque senão ele é vencido facilmente, né? Usando a verdadeira doutrina de Cristo, a doutrina sadia, a sã doutrina. A segunda arma, a couraça da justiça, né? Que a segunda arma é a justiça. Refere-se aqui também à justiça de Cristo e também à justiça do soldado, a retidão dele. Ele precisa lutar legitimamente, ele precisa ser justo. Ele precisa ser justo, né? A Bíblia diz, vestida toda a couraça da justiça. A outra arma de defesa é no versículo 15, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então aqui refere-se à firmeza do Evangelho, né, que proporciona a prontidão, né, do soldado em testemunhar de Cristo. É uma outra arma de defesa, né, calçados os pés na preparação do Evangelho. É ter em si o poder do Evangelho, a firmeza do Evangelho. Também nós temos o escudo da fé. Então, tomando, sobretudo, o escudo da fé, coisa também importantíssima, né? Porque o escudo da fé, ele capacita o crente a se defender dos dardos inflamados do maligno, né? Quando o maligno lança os dardos inflamados, o escudo o ajuda a se proteger desses dardos. O capacete também do soldado, que é muito importante, que é o capacete da salvação, né? Que se refere à salvação que nós já recebemos e à convicção de que nós seremos salvos plenamente na glorificação do corpo. Então é uma arma de defesa, o capacete que protege a cabeça, né? Que protege a mente, que protege a nossa, onde nós pensamos. Talvez alguém fique em dúvida quanto à salvação. O apóstolo Paulo diz, tomai também o capacete da salvação. Então essas são armas de defesa. Nós temos também a arma ofensiva, né? Que é a espada do Espírito. É o que Paulo diz, né? No versículo de número 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Ela sim é tanto uma arma de defesa, como as outras, como uma arma ofensiva. Aqui nós aprendemos que o cristão, ele precisa trabalhar também a questão da defesa, né, e da ofensiva. Ele precisa usar a palavra de Deus para atacar. A palavra não é uma arma somente de defesa, mas ela é uma arma de ataque. E o que também nós chamamos a atenção aqui é para o termo espada, né,
Mahaira, que quer dizer, era uma espada curta, né? Quer dizer que a luta é a luta corpo a corpo, né? O soldado precisa lutar corpo a corpo, não é como a lança, que é uma arma maior, né? Mahaira é uma espada curta, quer dizer, a luta contra o mal, né? Bem de perto. Então o cristão precisa entender isso. Bem de perto, a luta é bem de perto, né? Ele precisa, a luta é quase corpo a corpo, e a espada do Espírito, ela ajuda tanto na defesa como no ataque. Então, nós vimos nesta lição a importância de entender a batalha espiritual, de entender que nós estamos em uma batalha espiritual, e nós precisamos das armas, de toda a armadura de Deus. Espero que esta lição tenha te ajudado, te abençoado, né? Sabendo, terminamos mais um trimestre para a glória de Deus, em meio a uma pandemia, um momento difícil, mas nós vencemos. Que Deus possa te abençoar através desta lição. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.